A zoocoria, ou dispersão por animais, contempla grande parte das estratégias de dispersão de sementes em regiões tropicais. Na quiropterocoria, a dispersão é realizada por morcegos. Na mirmecoria, por formigas. Na primatocoria, por primatas. E na ornitocoria, por aves. As aves são importantes em diversas áreas, como na dispersão de frutos e sementes. Florestas tropicais contêm muitas espécies raras, com indivíduos muitas vezes afastados entre si. As aves beneficiam essas espécies, pois o voo possibilita o deslocamento rápido, permitindo visitas sequenciais de plantas afastadas umas das outras. Eles nos pedem, então, a interação ecológica que pode ser observada entre as plantas e as aves. Bom, pessoal, essa questão, ela está trazendo aqui para a gente a ideia da dispersão de sementes, que é muito comum na natureza, feita por animais. Então, ele destaca no finalzinho a dispersão, das aves aqui, porque como elas voam, elas têm um deslocamento rápido, permitindo, então, que plantas afastadas umas das outras entrem em contato de alguma forma, porque a ave leva a semente. E aí isso permite, então, que plantas que provavelmente, se dependesse de outras formas de dispersão de sementes que não têm essa capacidade de deslocar tão longe, elas não entrariam em contato, porque elas precisariam estar perto umas das outras para então ter algum tipo de reprodução. Como a ave desloca e leva essa semente, essas plantas extremamente afastadas podem então se reproduzir e isso gera uma variabilidade genética excelente para as plantas. Então, a questão está focando na interação ecológica observada entre as plantas e as aves. Então, o que a gente tem que pensar? A planta está sendo beneficiada? Tá, ela está recebendo um grande benefício, que é a possibilidade de interagir com plantas completamente afastadas, e aí, igual a gente falou, tem até um aumento da variabilidade genética nesse sentido. E as aves? As aves estão sendo beneficiadas ou prejudicadas, ou não estão recebendo nem benefício nem prejuízo? Elas também estão sendo beneficiadas, porque se elas estão dispersando frutos e sementes, significa que elas estão se alimentando. Então, nós estamos falando aqui de uma relação ecológica que é entre duas espécies diferentes, então ela é interespecífica e ela é mutuamente positiva, ou seja, ambas as espécies elas se beneficiam dessa relação ecológica. Então, a gente precisa de uma interação ecológica que tenha essas características, que seja interespecífica e positiva. Então, vamos ver o que eles trazem para a gente. Letra A, é um tipo de herbivoria com uma grande perda de folhas? Então, para começar, herbivoria, pessoal, é aquela interação ecológica que é negativa para a planta, Então, os animais, eles se alimentam das plantas, causando, então, danos a essas plantas, principalmente por meio dessa perda de folhas. Mas não é o que está acontecendo aqui. Na zoocoria, as sementes são só dispersas, então a planta não é danificada. A ave vai comer aquele fruto, aquela sementinha ali? Muitas vezes sim, mas é mais benéfico para a planta do que tem um prejuízo. A ave não só vai lá e preda as folhas, por exemplo, como uma lagartinha. A lagarta que come uma folha, ela vai só comer a folha, ela não vai fazer nenhum tipo de benefício para aquela planta, tá? Então, não é o caso de herbivoria. Letra B, comensalismo como uma relação unidirecional. Bom, pessoal, essa está incorreta porque no comensalismo a gente tem uma espécie que se beneficia, então é realmente uma relação unidirecional, porque a outra não é afetada. Então, é muito comum isso, quando você tem aqueles peixinhos que comem restos do alimento que o tubarão come, eles ficam nadando ali pertinho do tubarão. Eles recebem um benefício e para o tubarão não faz diferença nenhuma. Mas não é o que está acontecendo aqui entre as aves e as plantas, ok? Protocooperação sem dependência obrigatória? Bom, a protocooperação ela é uma interação interespecífica e ambas as espécies envolvidas se beneficiam na relação, mas não tem uma obrigatoriedade, pessoal? Então, na zoocoria, as plantas se beneficiam da dispersão de suas sementes pelas aves e as aves obtêm alimento dos frutos, mas nenhuma delas depende exclusivamente da outra para sobreviver. Por isso, essa é a nossa resposta. Então, eu tenho uma relação interespecífica, os dois se beneficiam e, de fato, ela não é dependente, ok? Letra D, inquilinismo pelo uso de abrigo pelos pássaros.
Essa tá errada, pessoal, porque o inquilinismo ocorre quando uma espécie utiliza a outra como abrigo, né? Uma espécie mora na outra sem prejudicar ou se beneficiar diretamente daquela ali. Então isso é comum, por exemplo, em algumas plantas epífitas, que vivem sobre troncos de outras árvores. Elas não tiram nada ali daquele tronco, só usa ela como abrigo, ok? Mas também não é o que está acontecendo entre aves e plantas aqui. E por último, o parasitismo, em que há prejuízo para os pássaros. Bom, pessoal, o parasitismo ela é uma relação em que você tem um benefício para um organismo, enquanto o outro está tendo prejuízo, ok? Não é o caso que a gente tem aqui, tá? Nossa resposta é a letra C.